Eu confesso a vocês que entre os assuntos que me causaram perplexidade no dia de hoje, encontra-se também a entrevista do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Ministro do Rio de Janeiro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux. Luiz Fux deu uma entrevista exclusiva à BBC Brasil. Na BBC Brasil. A quantidade de impropriedades, a quantidade de coisas absurdas, para uma figura do Supremo Tribunal Federal dizer numa entrevista que o Luiz Fux disse hoje nesta entrevista da BBC Brasil, é algo quase inacreditável. É uma entrevista de um militante político partidário. É uma entrevista de um militante. Um militante. Jamais um presidente do Supremo Tribunal Federal poderia ter dito um terço do que ele disse. Um terço do que ele disse, meu caro Sidney Queiroz. Agora, prestem atenção em algumas das impropriedades ditas numa entrevista. Sabe o que é vaidade? Sabe o que é holofote? Né? Sabe o que é vaidade? Sabe o que é holofote? Sabe o que é não conseguir fechar a boca quando enxerga a televisão? Sabe o que é isso? Então prestem atenção. Prestem atenção, Luiz Fux. Luiz Fux citou com entusiasmo a possibilidade de uma candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ao Palácio do Planalto. Como é que é? Como é que é? Luiz Fux, que vai assumir a presidência do Tribunal Superior Eleitoral, citou com entusiasmo a possibilidade de uma candidatura do ex-ministro do STF, Joaquim Barbosa, ao Palácio do Planalto. Lançando candidato. Em relação à situação de Lula, pré-candidato, Luiz Fux afirmou que se ele tiver condenação em segunda instância, será enquadrado na lei do ficha limpa e não poderá concorrer, porque o Brasil não aceita mais candidatos ficha suja. Minha gente, ele é ministro do STF. Ele vai julgar. Ele vai ser presidente do Tribunal Superior Eleitoral. A lei orgânica da magistratura nega de maneira peremptória que um juiz possa se manifestar fora dos autos, minha querida Regina Costa. Inclusive, sobre processos que estão sob a guarda de outros juízes. O cara é do Supremo Tribunal Federal. Mas ele não ficou satisfeito em dizer este monte de improbidade, que, de ponto de vista legal, ele não poderia falar, lançar candidato a presidente da República, fazer referência a outro candidato, como é o caso do Lula, minha querida Mayna Rangel. Ele disse o seguinte: a decisão da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro de soltar Jorge Pisciani e outros dois deputados federais do PMDB, dois deputados do PMDB, todos são do PMDB, é lamentável, vulgar e promíscua. Segundo ele, a soltura deverá ser revista pelo STF. Fux, o pai da moralidade, achou vulgar, promíscuo e lamentável a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro mandar soltar os 3 bandidos. Eu também achei, doutor Fux. Eu também achei vulgar, promíscuo e lamentável. E sobre o Aécio, doutor Fux? E soltar o Aécio, o senhor não achou promíscuo, vulgar e lamentável? O senhor está horrorizado, doutor Fux. A ministra Carmen Lúcia está horrorizada. O ministro Marco Aurélio está horrorizado. Pois é. Mas soltar o Aécio, o senhor não ficou horrorizado. Soltar o Aécio, o senhor não achou promíscuo e vulgar. Por quê? Por que, doutor Fux, pai da moralidade,
O senhor achou tão... O senhor está com vergonha, doutor Fux? Eu também estou. A sua filha foi indicada desembargadora com 36 anos, uma advogada, sem currículo para virar desembargadora. O senhor não acha isso promíscuo, doutor Fux? O senhor não acha vulgar e promíscuo? O senhor não acha lamentável? O senhor não ficou com vergonha da filha do ministro do Supremo Tribunal Federal virar desembargadora, sem currículo ou sem nada que justifique a escolha do nome dela? Coincidentemente é sua filha? O senhor não achou isso horrível, doutor Fux? O senhor não ficou horrorizado? O senhor não ficou com vergonha? Pois eu fiquei. E o Temer, doutor Fux? O Temer não ser investigado. O senhor e a ministra Carmen Lúcia não ficaram horrorizados? Vocês não perderam o sono, vocês não têm vergonha, vocês não acharam vulgar, vocês não acharam promíscuo o Temer não ser investigado, o Moreira Franco não poder ser investigado, o Padilha não ser investigado? Agora vem querer pintar de bacana para cima de nós e dizer que é promíscuo, vulgar e lamentável o Pisciani ser solto. Mas não é só o Pisciani, doutor Fux. Toda essa nojeira que vocês fizeram, o Rocha Loures, o homem da bala, o Aécio, o Temer. Aí vem pintar de bacana para cima de nós, doutor Fux. Foi o senhor, doutor Fux, que deu a liminar, que estendeu o auxílio moradia para todos os juízes, promotores e procuradores do Brasil. A caneta do senhor sozinho foi uma decisão monocrática do senhor, que até hoje não foi levada para o pleno. Foi o senhor, doutor Fux. O senhor que nomeou diretamente, não, mas que com a sua influência o senhor garantiu que com 36 anos a sua filha virasse desembargadora. E agora o senhor quer pintar de bacana para cima de nós? Pô, doutor Fux, não vai dar. Inclusive, doutor Fux, a doutora Adriana Anselmo, esposa do Sérgio Cabral, quer fazer delação premiada. Adriana Anselmo quer fazer delação premiada. Adriana Anselmo quer falar sobre as relações com o Poder Judiciário, com o Ministério Público e com o Tribunal de Contas. A mulher do Sérgio Cabral quer fazer delação premiada, doutor Fux. Não seria importante ela ser ouvida? Para nós sabermos o que ela tem a dizer sobre as relações promíscuas, sobre a relação vulgar e lamentável que o governador Sérgio Cabral tinha com integrantes do Poder Judiciário e do Ministério Público, em especial do Rio de Janeiro? Eu acho interessante, né? Eu acho que valeria a pena a gente ouvir a senhora Adriana Anselmo. Eu acho que seria muito bom que ela pudesse ser ouvida, né? Mas, dentro dessa podridão que vocês transformaram a realidade que nós estamos vivendo, e que os paneleiros são cúmplices, os paneleiros batedores de panela são cúmplices, né? Vocês conseguiram também uma outra frase que vai entrar para a história, que é a frase do novo diretor-geral da Polícia Federal. O novo diretor-geral da Polícia Federal, hoje, disse uma frase que vai entrar para os anais do golpe. Como uma dessas coisas vergonhosas, né, que a gente assiste todos os dias que o golpe, né, tem feito no Brasil. O diretor-geral da Polícia Federal disse hoje o seguinte: prestem atenção no que esse cara disse, tal de Segovia. Segundo Fernando Segovia, novo diretor-geral da Polícia Federal, aquela corridinha de Rodrigo Rocha Loures com a mala recheada de R$500 mil, tudo filmada
tudo filmado pela Polícia Federal, que agora ele dirige, não é prova concreta de crime. Segundo o doutor Segovia, uma mala de dinheiro não é prova de crime e não leva motivos suficientes para que o Temer tivesse que denunciar. Segundo Segovia, uma mala não é suficiente. Doutor Segovia, pelo amor de Deus, o senhor tem noção do que o senhor disse? O senhor tem noção do que o senhor disse? Eu duvido, talvez lá no presídio central de Porto Alegre, talvez a grande maioria dos presídios, talvez não, 95, 98, 99% das pessoas que estão presas nesse país não roubaram 500 mil, doutor Segovia. Não roubaram 500 mil, não foram filmados, não estavam sendo monitorados pela Polícia Federal, não foram pegos em flagrante, doutor Segovia. Mas se uma mala com 500 mil filmada pela Polícia Federal não é prova, mas o que é preciso para que o senhor, novo diretor-geral da Polícia Federal, entenda que algo é prova? Uma mala não é prova, uma mala de dinheiro não é prova. É isso que o senhor disse. E aí o Moro, para condenar o Lula, pode condenar sem prova. Aí o Lula... Porra, doutor Segovia, imagina se fosse alguém do PT com uma mala com 500 mil. Meu caro Gilmar França, uma mala é pouca, tinha que ser mais. Imagina, Miller, se fosse alguém do PT. Isso é quase inacreditável. A primeira declaração pública do novo diretor-geral da Polícia Federal. Assessor de Pelela com fórum privilegiado, primo também. Pelo amor de Deus, se uma mala com 500 mil de dinheiro não é prova. Tem gente presa porque roubou 50 reais. Tem aquela senhora por causa de uma lata de leite em pó. E o senhor vem dizer, diretor-geral da Polícia Federal, uma mala com dinheiro não é prova suficiente para denunciar ninguém. Mas é por causa do Gedel? É por causa do Gedel? É por causa do Gedel que o senhor está com medo? É por causa do Gedel? É por que é, então? O senhor dizer como é que o senhor pode dizer uma asneira dessas? Como é que o senhor pode dizer uma asneira dessas? Então doutor da mala aí, o senhor ganhou o título da frase mais estúpida do dia. O senhor ganhou a frase mais estúpida do dia. É o senhor que ganhou.